Ai, ai. Eu acho que poucos influencers fazem, sabe, faz tipo de peripécia como eu faço, sabe, de que assobiar. Não sei. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu saí, ontem domingo, certo? Hoje são 20, amanhã 21. Amanhã tem uma filha que faz aniversário, certo? E saí com ela e o irmão dela ontem, certo? E ela por dentro é uma menina da geração Z, ela é o irmão, tá certo? E sai me arrancando, sabe? Me puxando aí para coisas assim, sabe? E ontem me levaram para um evento num local onde vai atuar pesadamente a COP30. São os galpões onde outrora funcionaram o Cais do Porto de Belém, no começo do século XX, eu acho. O governo brasileiro adquiriu umas estruturas metálicas e ali, sabe, para poder exportar melhor os produtos da mata, sabe? Tipo borracha de seringueira e castanha do Pará e outros produtos aí para a Europa. E adquiriram os ferros vieram todos prontos, rapaz, sabe, já todos ali, sabe, produzidos na Inglaterra, sei lá onde, sabe, e vieram para cá e só fizeram montar, tá certo? E com o tempo, essa estrutura, sabe, caducou, certo? Adquiriu obsolescência programada, como diz o meu filho caçula. Mas lá no local ainda tem restos de guindastres, tem as estruturas. Os galpões acho que eles foram alterados, sabe, em sua maioria. Eu acho que, não sei, as estruturas originais são poucas, eu acho, não sei. Eu sei que nesses galpões, todos eles, ora climatizados, ora acabados, deverão atender às necessidades de abrigo a quem vem para a COP30 discutir questões ambientais aqui em Belém do Pará. A cidade toda está um canteiro de obras, sabe, para adquirir mobilidade, sabe, e dar um certo conforto para quem vem de fora do mundo, sabe. Eu não sei quantas nacionalidades, quantas nações já garantiram presença por aqui. E eu não sei como é que vai ser esse negócio. Eu só sei que a cidade, sabe, está explodindo aí em obras, sabe. Ontem eu percorri um trecho de uma rua chamada Rua da Marinha, tá certo? Que passa, é uma via que passa ao lado de uma área que pertence à Marinha, uma área ambiental da Marinha, certo? E tiveram que ali sorver uns 10 metros, eu acho, dentro dessa mata, sabe, de preservação ali pela Marinha. E foi a maior confusão, e eu cheguei a falar com os meus filhos, sabe, até mesmo com o cara, o táxi Uber que me transportou por essa via ontem, sabe, eu falei para ele, comentei com ele que se não fosse a COP30, tá certo, e o esforço brasileiro, sabe, não tanto do governo do estado, mas mais o esforço brasileiro no financiamento, sabe, dessas obras aí, sabe, Belém continuaria uma merda, sabe, a merda que tá certo, por conta dos interesses capitalistas, tá certo, muitos dos quais eu comentei também com o Uber Moto, não sei se ele entendeu o que eu queria dizer com isso, sabe, mas que há muitos aqui, sabe, muitos locais aqui, empresários, que não querem, sabe, são contra esse desenvolvimento, essas obras que estão acontecendo aqui na infraestrutura de Belém. Belém, quando se sai do centro indo na direção do Brasil, tá certo? Você tem uma via central que é Almirante Barroso, tem uma outra intermediária chamada, bom, pelo lado tem a perimetral, tá certo? E depois vem Almirante Barroso, depois vem a Senador Lemos e tem a Pedro Álvares Cabral, 4 vias, tá certo? Que conduzem para o Brasil, certo? E essas vias continuam, tem uma, a Senador Lemos, que vai até um certo trecho, sabe? Aí depois disso não vai mais, tá certo? Ou você quebra a direita e vai na direção da Almirante Barroso, ou você quebra a esquerda e vai na direção da Pedro Álvares Cabral, tá certo? Uma via que não conduz, sabe, que aí, sabe, são paralelas ali ao Almirante Barroso, que deveriam aí seguir, mas quem administrava a cidade na época, sabe, entendeu, não entendeu,
de que a cidade iria no futuro, sabe, avançar e deixar, portanto, desobstruída a passagem da via, tá certo? E deixaram fazer construções parecido com essa rua que eu moro aqui, uma tal de Castelo Branco. Ela vai até ali uma passagem mais adiante chamada Passagem Alvino, sabe? E depois disso, essa Passagem Alvino, ela obstrui o segmento da Castelo, que deveria ir até a Bernardo Saião, e não vai, tá certo? Porque ali o que seria a Castelo, sabe, fizeram construções urbanas, tá certo? E para fazer, sabe, hoje perseguir esse objetivo de levar Castelo até a Bernardo Saião, se deveria ali desapropriar casas, moradias, sabe, e outras coisas mais aí. Isso é questão de falta de planejamento urbano, rapaz, que é o que não falta na China, é planejamento, rapaz, sabe? Lá na China, uma hora dessa, estão discutindo plano quinquenal. Aí o capitalismo, o neoliberalismo que aposta na liberdade de mercado, na liberdade econômica, na liberdade empresarial, que aposta no individualismo, sabe? Não pensa em fazer gestão urbana, gestão da polis, com base em planejamento. Eles preferem deixar, sabe, a cidade, sabe, como se fosse um organismo vivo, ela própria, sabe, através dos empresários, das forças empresariais, das forças econômicas, sabe, fazer aí o próprio desenvolvimento. Só que não é assim, bicho, sabe? A história ela é feita por agentes, tá certo? Não é assim, pela natureza não humana, tá certo? A história ela é feita pela humanidade, pelos seres humanos. E é nisso aí que se topa, sabe? Se topa aí as metas capitalistas com as metas não capitalistas, tá certo? Sejam essas metas não capitalistas as metas socialistas, tá certo? E nas metas não capitalistas, nas metas socialistas, é preciso planejar, rapaz. Coisa que aí é incompatível, é contraditória, é um paradoxo dentro do capitalismo que não admite planejamento, tá certo? Que aposta no movimento natural, tipo movimento magnético de força de rio, sabe? De água que vai descendo ali, sabe? Aproveitando os meandros e vai que vai, entendeu? Já lá na China, rapaz, eles têm um style de planos quinquenais. E ontem, sabe, por conta da COP30, eu fui num desses galpões aí do Porto de Belém, ali na Marechal Hermes e na Castilhos França. Eu fiquei ali perambulando ali por dentro, tudo climatizado, sabe, a partir das 11 horas, lá fora um calor desgraçado, mas dentro tudo no ar refrigerado, rapaz. E a meta era aí, sabe, fazer a visita a um espaço onde estava havendo uma exposição do Sebastião Salgado, tá certo? E o Sebastião Salgado, a gente sabe, é um fotógrafo, sabe, que tem um trabalho aí... Eu tô aqui, tá aqui o Sebastião Salgado, deixa eu falar... Guma, dá licença aí, deixa eu falar aqui do Sebastião Salgado, eu já volto contigo aqui, tá bom? Eu queria te dizer, viu, eu queria dizer a quem está, sabe, me dando atenção, que hoje, quando eu assisto, sabe, o Horta principalmente, sabe, me dá uma vontade de desistir desse trabalho que eu faço, tá certo? Porque o meu trabalho é baseado em conhecimentos, conhecimentos de graduação, e o cara, sabe, ele teve conhecimentos de pós-graduação, tá certo? E hoje ele estava falando, eu poderia ir, sabe, depois ir lá no site dele, do programa dele, ele faz lives segunda, quarta e sexta e domingo, salvo engano, tá certo? Eu estava assistindo uma live que era de sexta, mas que na verdade de quinta, que seria para fazer na sexta, que na verdade foi feita no sábado, tá certo? Onde ele falava de burocracia, ele cita para uma pá de estudiosos, sabe, de intelectuais, sabe, que discutem as questões. No caso aí, o tema era a questão da burocracia, da burocracia social, tá certo? Da burocracia política, tá certo? E da burocracia usada como ferramenta de luta e de resistência e de retrocesso, tá certo? Ele aponta isso, tá certo? E aí dá uma tristeza, rapaz, quando ele cita assim, os autores e a gente não conhece, mas a gente é obrigado a conhecer. Uma vez eu entrei numa livraria, rapaz, saí de lá deprimido, sabe? De tantos livros, eu fui atrás de comprar alguns livros. Atrás de comprar não, fui bisbilhotar, tá certo? Eu saí de lá com um único livro, um livro de direito civil. Ele está aqui na minha costa, chamando a atenção, gritando, pulando lá na estante para que eu fale com ele. É de um autor aí, sabe, clássico, de direito civil, não lembro o nome dele agora. Mas eu lembro que
tendo trazido um, deixei para trás centenas de outros aí, sabe, que eu não traria, porque não teria dinheiro para comprar. Também não teria interesse, mas a gente não pode, rapaz, numa livraria. Eu estava assistindo um filme aí da Cleópatra, tá, sabe, e o César estava presente o Marco Antônio. O César que eu falo é o Caio Júlio César, tá certo? Que pegou a Cleópatra, certo? Uma egípcia danada, uma mulher danada, rapaz, sabe? E no final do filme está lá o Marco Antônio, depois que o César é assassinado, ele pega ali o espólio do César, certo? E estava ali tirando, sabe, ali, sabe, o que ele podia pegar da Cleópatra, sabe, e aquela coisa toda. E de repente ele estava numa onda de ciúme, rapaz, de ciúme de César, sabe, porque o César veio antes, ele veio depois, tá certo? E ele estava ali, sabe, pobre Marco Antônio. Eu não sei se o Shakespeare, sabe, teorizou, sabe, escreveu, literalizou sobre Cleópatra, Marco Antônio e César, assim, sabe, os dois aí, os três aí, sabe, vinculados. Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe que... Bem, eu estava falando, eu queria falar do Salgado aqui, rapaz, sabe, o Sebastião Ribeiro Salgado Júnior, ele nasceu em Aimorés. Onde é Aimorés, hein? Aimorés é um município no interior de Minas. É um município mineiro, certo? No Vale do Rio Doce. A cerca de 440 quilômetros a leste de Belo Horizonte. Então veja que ele é um mineiro, tá certo? Nasceu em fevereiro, 8 de fevereiro de 44. 44 é o ano, sabe, o último ano de guerra, tá certo? Ali o Hitler já tinha levado farelo ali na Sibéria, tá certo? E tava já, a tropa dele estava recuando em debandada. E o Sebastião nasceu, então, em Aimorés e morreu em Paris, em 2025, agora em maio de 2025, tá certo? Ele foi fotógrafo documental e fotojornalista brasileiro. Então, ontem, quando eu entrei ali, sabe, no galpão onde estava sendo feita a exposição, de repente eu não entendi direito, sabe, o espaço ali, sabe, de repente uma pessoa que estava também fazia parte do grupo disse, mas por que é tudo preto e branco? Porque o fotógrafo, sabe, o Sebastião Salgado, sabe, e a fotografia para fins artísticos, certo? Ela deve ser feita em preto e branco, me parece que há uma concepção, há um estilo que demanda que a fotografia seja feita em preto e branco, tá certo? E ele fez então fotojornalismo da Amazônia, da mata e de pessoas, sabe, de pessoas habitantes dessa mata, tá certo? Os indígenas, tá certo? E se entrou ali, não se entendia direito. Eu me dei bem no espaço porque eu sou da mata, sabe, aquela mata que ele mostrava uma castanheira, sabe? A castanheira é uma árvore, rapaz, que ela cresce que sua porra, tá certo? Ela é pujante, sabe? E onde ela tá, sabe, onde cai uma semente, sabe? A semente vem com beira, sabe? O DNA dela, sabe? Eu não sei se a genética dos vegetais não sei como é que chama a genética dos vegetais. Não sei como é que é designada, só sei que quando ela já nasce com a pujança de uma árvore que vai crescer 30 metros de altura. E os viventes, rapaz, que vão ali embaixo da castanheira, sabe, coletar sementes, ouriços ali, rapaz, tem que ter muito cuidado, porque quando um ouriço daquele, rapaz, vem lá de cima de 30 metros de altura, ele vem de lá, sabe, numa velocidade zero, que vem ganhando velocidade, quando chega embaixo está a 200 por hora, eu estou exagerando aqui. E se esse ouriço, rapaz, sabe, que parece assim uma estrutura de crânio, sabe, cai na cabeça bate em outro crânio de um crânio humano, rapaz, é ali, sabe, é morte certa, sabe, é uma concussão cerebral na hora, certo, é capaz de partir, rapaz, sabe. Eu lembro de Mestra, minha mãe, sabe, quando morava na mata e às vezes ia com o marido dela, sabe, para a mata, perambular atrás de jabuti, sabe, e ia na direção de Castanhais, aquela coisa toda. O mestre sabia quando era tempo que as castanhas os ouriços estavam caindo, tá certo? Mas tinha que entrar correndo, rapaz, embaixo ali, sabe, embaixo da castanheira, porra, com medo dos ouriços cair um deles ali na cabeça da pessoa, tá certo? Então foi assim, só falando muito en passant, são 16 minutos de vídeo. Eu estou falando aqui do Sebastião Salgado e ali o trabalho foi, a exposição era uma exposição de fotografias dele, que interessa muito para quem vem aí, sabe, do mundo, para conhecer a Amazônia. O Lula fala, venha conhecer a Amazônia dentro da Amazônia, só que Belém não tem Amazônia aqui dentro de Belém, rapaz.
tá certo? A mata tá longe, tá certo? A mata tá longe, sabe? A mata não está em Belém, a mata já foi toda. Você olha um mapa que eles mostraram lá, sabe? O desflorestamento da Amazônia, rapaz, é medonho, sabe? Tem mais desflorestamento na Amazônia do que, sabe, florestamento, tá certo? Um mapa que mostra ali pontos vermelhos ali, sabe, indicando que aqueles pontos vermelhos são ali áreas de deflorestamento, se percebe que tem mais pontos vermelhos, sabe? O mapa da Amazônia é mais vermelho do que verde ou qualquer coisa assim, tá certo? De sorte que o que você tem é a Baía do Guajará ali, sabe, onde estão os galpões, sabe? E o resto você vê, quando você vem de avião, tudo bem que você vê a mata, sabe, de avião, não sei se dá para ver dependendo. Quando você vai chegando em Belém, o avião baixa ali, sabe, né, a altitude, e dá para ver alguma coisa de mata à esquerda, de mata à direita, tá certo? Muita água eu sei que tem, dá para ver. Mas mata mesmo, olha, a mata tá longe, tá certo? Para ir na mata tem que pegar carro e ir para dentro dela, longe, rapaz, não é mole não. E eu só sei que foi assim, tá certo? Eu estou aqui, então, falando do Sebastião Salgado, eu não vou... aqui diz que ele viajou por mais de 120 países para seus projetos fotográficos, tá certo? E por aí vai, sabe? Eu não quero mais falar do Sebastião Salgado, não. Só sei que a exposição era sobre ele ontem, tá certo? Aí eu me arranco daqui. Aí veja que sábado, quando eu saí perambulando pela cidade, sabe, depois que não quiseram me vacinar, sabe, eu fui com o meu celular aberto, escutando um vídeo sobre Albert Camus, certo? Eu não conhecia. Aí ontem, quando eu falei da minha filha, sabe, que fiz uma audição dele, ela disse, ixi, esse cara é perigoso, tá certo? O Albert Camus, rapaz, nasceu em novembro de 13, ele nasceu em 13, rapaz. Olha, a minha cidade, ela foi fundada, foi organizada como cidade em 12, tá certo? E ele nasceu na Argélia, o Camus, certo? É filho de francês, rapaz, sabe? Filho de francês. Eu quero falar logo mais aqui, sabe, dos espanhóis, da colonização espanhola. E aqui aqui na América do Sul, sabe, não sei se ali no México também assim eles eram chamados, os espanhóis, os descendentes de espanhóis, eles tinham um nome aqui, sabe? Crioulo, eles eram chamados de crioulo. E teve um crioulo, sabe, eu vou verificar isso, vou constatar isso, que foi o Bolívar, Simão Bolívar, tá certo? Que viveu no tempo de Marx, tá certo? No século XIX, e ele patrocinou, era aí, sabe, um crioulo descendente, portanto, de famílias aristocráticas espanholas aí, tá certo? Eu não sei, depois eu vou verificar onde foi que ele nasceu, e de repente ele se desinteressou pelo movimento colonialista, tá certo? E começou a fazer luta anticolonial, sabe? E terminou ali, sabe, fundando ali o território da Venezuela principalmente, mas eu vejo isso depois. Mas veja que o Camus lidou com essa questão. A França foi para dentro da África, sabe, ali na Argélia, ali, eu acho que no norte ali da África, ali nas beiradas ali, sabe, eu acho que ali do Mediterrâneo, eu acho. Ele nasceu em 7 de novembro de 13 em Mondove, na Argélia francesa, certo? E morreu em janeiro de 60, então vamos fazer um cálculo aqui, sabe? De 13 para 60, ele viveu 46 anos, aqui está escrito 46 anos, 47, 46 anos. E já morreu em Villeurbanne, na França, tá certo? Ele foi um cara casado, teve filhos, 2 filhos, tá certo? Ele escreveu, então veja que ele foi um escritor, o Camus. Escreveu O Estrangeiro, A Peste, O Mito de Sísifo, O Homem Revoltado. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Outro dia, aí, sabe, pipocou uma informação no meu ouvido que o Sartre foi premiado, sabe, com o Nobel de Literatura, mas ele não quis receber. A escola dele, por onde ele, sabe, transita a literatura dele, é o absurdismo, o existencialismo, o anarquismo, tá certo? Os principais interesses, amor, ética, justiça, humanidade e política, tá certo? E vai por aí o cara. Aqui está dizendo que onde ele nasceu foi na costa da Argélia, Mondove, hoje é Dréan, durante a ocupação francesa. Os caras falam que é ocupação francesa, mas na verdade foi colonialismo, certo? Numa família pied-noir. O que é pied-noir? O termo usado é para fazer referência aos cidadãos franceses e outros de ascendência europeia que viveram no norte da África francês, nomeadamente a Argélia francesa, tá certo? Então, foi aquilo que eu falava quando eu falava do Bolívar, tá certo? Veja então, quando se vê aqui, rapaz, a foto
do cara, do Camus, sabe? Você percebe que ele não é negro, certo? É isso. Eu vou deixar para afundar um pouco melhor aqui, tá certo? Aqui também me apareceu, já foi no sábado que me apareceu o Jean-Michel Foucault, tá certo? E me interessa conhecer um Foucault assim só de referência, porque, sabe, a gente precisa aí, sabe, ter alguma noção aí, tá certo? Eu falei Jean, na verdade não é Jean, é Paul Michel Foucault. Ele nasceu em Poitiers, em outubro de 26, 15 de outubro de 26. Veja que nós estamos hoje em 20 de outubro, tá certo? Então, aí faz poucos dias aí que ele nasceu. E morreu em 25 de junho de 84. Filósofo, historiador das ideias, não sei que porra, historiador das ideias, eu não sei que porra é essa. Teórico social, filólogo, veja que a filologia, né, o Nietzsche foi filólogo também, tá certo? É aquele tipo de pesquisa que se faz indo às fontes originais, fragmentos de documentos, aquela coisa toda, certo? Essa é a filologia. A filologia que serviu de base para os estudos de linguagem. Crítico literário e professor, tá certo? Foi professor. E por aí vai. E é um cara assim, sabe, muito... ele teve aí preocupações, sabe, muito preocupações com o corpo, com a saúde, com a mente, principalmente, tá certo? E aqui diz que ele nasceu numa classe média alta, tá certo? E frequentou boas histórias e aí, sabe, e pessoas que cruzaram, intelectuais que cruzaram a vida dele aí, sabe, na formação dele, foi o Jean Hippolyte, o Louis Althusser, o Sartre também estava por aí. Ele atuou como diplomata, tá certo, visitou muitos países, certo? E escreveu, o seu primeiro grande livro foi a História da Literatura, da Loucura, que eu falei, aquelas preocupações com a saúde mental. E vai ter um livro dele, As Palavras e as Coisas, né, onde tem aí o envolvimento dele com o estruturalismo, tá certo? E vai um pouco na direção do Ferdinando Saussure, certo? O criador, o fundador da linguística moderna, tá certo? Mas ele faz um movimento também na direção da antropologia social, é interessante, tá certo? E veja que ele... Bom, eu já disse aqui que ele nasceu, né, na França. Ele nasceu, o tempo dele de nascer, rapaz, foi ali durante a guerra, rapaz, sabe? Em 26, tá certo? Em 26, veja, 26, de 26, 30 e 39 começou a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha 13 anos, 14 anos, quando pipocou a Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? Porra, bicho, é foda. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixando aberto, tá certo? Quando já são aqui 24 minutos de vídeo, aí, veja... aqui fala do Simão Bolívar, mas eu não vou falar do Simão Bolívar hoje não, tá certo? Vou deixar para falar amanhã. E aqui eu tenho restos de assuntos, tá certo? A grande questão que aí sabe que merece comentário, o vídeo de ontem eu nomeei No Kings, para lembrar, sabe, da palhaçada do Trump, tá certo? E veja que os gregos antigos chegou num tempo, quando se estuda a filosofia, ali começa a falar de ágora, certo? É quando surge ali o componente, se a filosofia ela inicia a preocupação com as coisas, tá certo? Ali e os estudos são chamados de estudos de ontologia, tá certo? E depois vem a ocupação com a epistemologia, com a gnoseologia. Em seguida, e ali junto e misturado, surgem preocupações com a política, tá certo? Quando o próprio Aristóteles diz que o homem é um animal político, tá certo? Para referir essa situação e o progresso que se teve no campo da antropologia, da sociologia, das ciências sociais, assim por assim dizer, mas tudo embrionário, dentro da filosofia, tá certo? As noções aí que as ciências sociais vão pegar depois, tá certo? E uma delas aí no campo da política foi a noção de governo, do governo da polis. Chega no momento que a preocupação do governo da polis, veja que eu falei aqui, eu estava aqui na minha frente ainda, poderia fazer comentários amanhã ainda, quando eu falo de Noé, de Noá, tá certo?
no tempo, no filme Noé, tinha um cara, um rei maluco, sabe, que queria, sabe, pegar uma carona, queria embarcar o povo dele na Arca de Noé, tá certo? Não queria deixar os animais, sabe? Queria, sabe, tomar a Arca de Noé, rapaz, tomar a Arca dele, do Noé, tá certo? Para encher de habitantes, tá certo? E o pau quebrou e não sei como é que o Noé conseguiu resistir, rapaz. Sei que o cara vai de penetra na arca, tá certo? E num certo momento ele aparece, sabe? Sai pra porrada com o Noé, aquela coisa toda. E o Noé, não sei como é que o Noé consegue se livrar do cara, tá certo? Mas veja que no tempo do Noé, portanto, já estava ali, rapaz, sabe? O puto de um rei, tá certo? Um monarca, sabe? Um líder, tá certo? E é assim, quando a gente fala do Neolítico, a gente fala que é o tempo em que o ser humano, os primatas, os hominídeos deixam de ser ali, sabe, nômades e se tornam sedentários. Dei agora um refluxo, veio escroto aqui, me atrapalhou a voz. E começa então, sabe, a partir das famílias ali, sabe, formar clãs e formar tribos e aí, sabe, organizar povoações, aquela coisa toda. E dentro da tribo tinha sempre um capitão, rapaz, sabe, um líder, tá certo? Esse líder mais tarde vai ser chamado de rei, tá certo, Napoleão, tá certo? E ali ele vai fazer tudo para perpetuar, certo, a dinastia, tá certo? E vai embora, tá certo? E nesse momento é o rei dentro de um grupo aristocrático, tá certo? E dentro desse grupo aristocrático, sabe, ele vai fazendo tudo para prevalecer, certo, para se impor e faz uso de supremacia, faz uso de hierarquia e tudo mais, sabe, que ele pode fazer, sabe, para formar defesa, sabe, resistência ali em prol dos seus interesses. Aí é quando surge ao lado do interesse privado, sabe, do interesse da aristocracia, sabe, surge o interesse público. Aí, sabe, a população forçando a barra, de certa forma, com muitos limites, com muitos temores, sabe, e com muita resistência, mas vai surgindo devagar o interesse público, tá certo? Vão surgindo os espaços públicos, a própria Ágora é um exemplo de espaço público, e aí, sabe, e o que se tem, então, são as discussões, tá certo? E assim se vai... eu falava do No Kings, né, para justamente explicar o que está acontecendo hoje, quando ali nos Estados Unidos surge um movimento de protesto chamado No Kings, e o Trump, sabe, faz uma meme aí, faz o uso de inteligência artificial, faz um filmete aí, eu acho que o Bannon foi que, sabe, deu a ideia, sabe, o Olavo de Carvalho ficou lá da tumba dele aplaudindo, e o Trump de repente é um piloto de um F-22, de um F, sabe, sei lá, esses Fs aí, sabe, esses aviões de guerra aí cheio de cocô, rapaz, não sei onde foi que ele arranja todo cocô, e ele se mete no cockpit, sabe, de um avião de guerra, sabe, e passa por cima de uma multidão numa praça, não sei se lá em Chicago, não sei, e descarrega, rapaz, uma bomba, sabe? Uma bomba de merda, sabe? Em cima do povo, caga todo o povo, aquela coisa toda, tá certo? Aí os republicanos ali que estavam espiando ali, sabe? Dizem, eu achei bom, tá certo? Ele tá certo. Jogar uma bomba de merda na cabeça desses democratas, tá certo? Esses caras são antidemocratas. Democráticos. E eu só sei dizer, rapaz, que são 30 minutos de vídeo, tá certo? Aí eu falei aí, sabe, desse comportamento do Trump, tá certo? Que aí o pessoal diz que por se tratar desses assuntos assim, muito fisicistas, aí, sabe, ligados a essas coisas do corpo e principalmente de dejetos, tá certo? O pessoal inclui esses dejetos num espaço chamado, num termo, num conceito chamado escatologia, tá certo? E por outro lado, outros dizem, rapaz, que isso aí é questão de ódio, rapaz, que isso é questão de psicose, eu vou ficando por aqui, tá certo? E vou designar esse vídeo aí ainda relacionado, sabe, com o Trump, tá certo? E vou ficando por aqui, rapaz, sou caboclo falador com muita dificuldade, assim, meio invocado com o Horta, tá certo? Fiz esse vídeo na marra, tirando na marra, sabe, com os meus recursos, com os meus meios teóricos, tá certo? E digo que eu sou caboclo falador e é por isso que eu vou tirando as coisas, porque, sabe, a gente pode falar, sabe, falar, tá certo? E quem fala muito dá bom dia, cavalo, bom dia.